Em nosso estudo de hoje, a lição 16 do livro Alma e Luz tem por título Se Soubesses. Se soubesses quão venenoso é o conteúdo de fel a tisnar o cálice da aversão, de certo compreenderias que todo golpe de crueldade não é senão desafio à tua capacidade de entendimento. Se soubesses a trama de sombra que freme perturbador em torno da palavra infeliz que proferes, na crítica à luta alheia, preferirias amargar no silêncio as feridas de tua mágoa, esperando que o tempo lhes ofereça a necessária medicação. Se soubesses a quantidade dos crimes oriundos da revolta e da queixa, escolheria padecer toda sorte de sofrimento antes que reclamar consideração e justiça em teu próprio favor. Se soubesses a multidão de males que a vingança provoca, esquecerias sem custo os braseiros de dor que a calúnia te arremessa à existência. Lembra-te de que o ódio é o grande fornecedor das prisões e que a cólera é o responsável pela maior parte das moléstias que infelicitam a vida, e guarda o coração na grande serenidade se te propões conservar em ti mesmo o tesouro da paz e a bênção da segurança. Ainda mesmo que alguém te ameace com o laude da morte, desculpa e segue adiante, porque as vítimas ajustadas aos marcos do bem eterno elevam-se de nível, enquanto que os ofensores, ainda mesmo os aparentemente mais dignos, descem aos precipícios do tempo para o acerto reparador. De qualquer modo, se a aflição te procura, cala e perdoa sempre, porque se o Mestre nos exortou ao amor pelos inimigos, também nos advertiu que a mão erguida da delinquência da espada agora, hoje ou amanhã, na espada fenecerá. Esse estudo é sempre um estudo muito profundo para a gente fazer, e a gente pede até licença para algumas pessoas se a gente algumas vezes parece repetitivo os exemplos, mas são exemplos que marcaram a nossa vida, por isso que a gente acaba repetindo com certa frequência. Mas uma certa vez eu estava numa mesa trabalhando mediunicamente, eu era o médium de corporação, e o espírito que veio se comunicar, ele chocou a gente, colocou a gente para meditar, porque ele disse para a gente o seguinte, que quando ele estava aqui encarnado e ficava nervoso, ficava colérico, ele tinha a oportunidade de beber uma água, de ouvir uma música, de ter uma conversa amiga e de poder retomar a calma. Mas quando se está do outro lado da vida e que não tem mais esse corpo físico aqui, você, na verdade, faz sintonia com todos os espíritos que estão na mesma vibração. A gente usa muita palavra vibração, e um dia, através da física, a gente vai entender por que o espírita usa tanto essa palavra. Porque do outro lado da vida não tem corpo, é só mente. E a mente, ela funciona como um dínamo, aquela coisa que muda a estação de rádio. O que acontece, né? Eu faço sintonia com aqueles que estão na mesma frequência que eu. Se estão na frequência de amor, te faz sintonia com aqueles que estão na frequência de amor. Se estão na frequência de cólera, de raiva, também acontece essa sintonia. Então o quadro que ele me passou na hora foi um quadro estarrecedor, porque ele falou que quando ele estava encarnado ele conseguia se acalmar, quando estava desencarnado não, ele ia parar numa região em que até os espíritos que ele observava tinham deformações, pareciam animais selvagens e tamanhos gigantescos, e que aquilo deixava ele ao mesmo tempo penalizado e com medo, e ele procurava se acalmar para poder sair daquela frequência. Então ele preferiu a seguinte frase para a gente, né? Eu tenho mais medo de mim depois que eu desencarnei do que quando eu estava encarnado. Isso chocou a gente, colocou a gente para pensar muito. Por quê? Porque qual é a ideia? Quando Jesus fala para a gente que a gente deve amar até os inimigos e manter essa paz dentro da gente vai ter duas opções. Ou a gente vive como os homens do mundo normalmente, fala que calar coisa nenhuma, senão você está achado como covarde e tal. E o que a gente vai ter como consequência, vai ter mais uma vez o nosso passaporte carimbado para retorno a mundos de expiações e provas, enquanto a gente não conquistar esse aprendizado e solidificar dentro da gente. Agora, o dia que a gente aprender a ficar calado, o Emmanuel usa aqui uma frase no final, né? Ele fala assim, ó,
até mesmo os ofensores aparentemente mais dignos. Ofensores aparentemente mais dignos. Ele fala, eles continuam descendo aos precipícios do tempo para o acerto reparador. E quando você consegue perdoar, você se eleva de maneira que, de repente, você pode até ter que suportar agora, enquanto a gente está encarnado aqui na Terra, uma coisa muito desagradável, um quadro muito triste, que você não está proibido de buscar os seus direitos de maneira pacífica. Senão seria um convite a não colaborar com o progresso de todos nós, enquanto coletividade. Mas a gente está falando da pessoa entrar na frequência também de cólera. Ele fala para a gente, olha, quando você não faz isso, você está se habilitando a daqui a pouco ter um passaporte carimbado para ir para moradas mais bem-aventuradas quando terminar essa nossa jornada aqui na Terra. Então o Emmanuel pega a lição de hoje para lembrar a gente que, olha bem, se soubesses quanto venenoso é o conteúdo de fé, quando tem a aversão, uma coisa é você não ter simpatia, ser antipático àquela coisa. Mas antipatia não significa agressividade contra aquele que não tem afinidade com a gente. É simplesmente o respeito. Algumas vezes a gente vai lamentar, algumas vezes a gente vai pensar assim, poxa, eu um dia estive numa posição igual a essa e alguém me ajudou. E a questão é eu aqui dentro de mim guardar paz, guardar serenidade. Porque se eu entrar nesse véu, montar um fel da aversão, o que acontece? Eu estou sintonizando, mesmo sem saber, mesmo estando aqui no corpo físico, eu estou criando laços com um monte de espírito que também gosta de aversão. Aí depois fala pra gente, se eu soubesse essa trama da sombra, quando tem a palavra infeliz que a gente profere criticando a luta alheia, a fofoca ela é o foco de muitos processos obsessivos. Quando a gente começa, através da palavra, a falar, fazer críticas muito severas, a gente atrai para o nosso lado uma turba de espíritos também que simpatizam com isso e que vão municiar a gente o tempo todo. Aí depois ele fala para a gente, se você soubesse a quantidade de crimes oriundos da revolta e da queixa, e quando a gente fica revoltado, quando a gente chega ali naquele limite, a gente, agora que se dane tudo, e a gente começa a tomar atitudes que vão estar comprometendo a gente, porque a gente tem que tomar muito cuidado. E depois ele fala, a vingança, então, se a gente soubesse os males que a vingança provoca, eu esqueceria sem custos braseiros da dor que a calúnia te arremessa à existência. A gente vai chegar um dia que a gente vai entender isso definitivamente. É muito melhor sofrer uma agressão do que praticar uma, e a gente ter a nossa consciência tranquila de que daqui de mim, nem através de palavras, nem através de atos, saiu nada que pudesse prejudicar ninguém. Isso é um grande desafio, é o maior desafio nosso, o maior aprendizado nosso aqui na Terra é amar ao próximo como a si mesmo, e a gente tem como um obstáculo muito grande ainda, uma parcela grande de egoísmo, de vaidade e orgulho que acabam fazendo com que a gente enverede por esses campos todinho aqui de vingança, de calúnia, enfim. E o Emmanuel bota uma frase para a gente ler, reler e procurar guardar. Lembra-te de que o ódio é o grande fornecedor das prisões e que a cólera é responsável pela maior parte das moléstias que infelicitam a vida, e guarda o seu coração na grande serenidade, se te propões conservar em ti mesmo o tesouro da paz e a bênção da segurança. A gente ouve isso de várias maneiras diferentes, até que chega um dia que a gente consiga tirar do papel definitivamente e trazer para os atos, para as atitudes da nossa vida, porque esse aqui é o grande segredo. A gente vai começar a pensar, ainda mesmo que alguém te ameace de morte, tá bom, desculpa, segue adiante. Mas eu vou ficar com medo de morrer. Todo mundo vai ter medo de morrer, vai ter sim. Mas vamos botar assim, as coisas só vão acontecer dentro do que está planejado para a gente. Então o que tiver que vir até mim, vai vir, faz parte do meu gênero de prova. E se tiver que vir só apenas o temor da ameaça, que venha, tranquilo, e vamos aprendendo com ele. Aí depois ele fala,
porque as vítimas ajustadas aos marcos do bem eterno elevam-se de nível. É isso que a gente vai ter que aprender às nossas próprias custas, mas estamos aprendendo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.